Que neste exato momento, onde quer que você esteja, a paz que não depende das circunstâncias comece a envolver o seu coração. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei o que aconteceu dentro da sua casa nas últimas horas, mas Deus sabe. Talvez você esteja cansado de tentar manter a família unida, cansado de fingir que está tudo bem, quando por dentro existe um medo constante de perder quem você ama, cansado de ver conflitos que parecem não ter solução, cansado de orar e aparentemente não ver mudança. Respire agora, respire profundamente, sinta o ar entrando, segure por alguns segundos, solte devagar, de novo. Porque antes de qualquer palavra de guerra espiritual, antes de qualquer declaração, você precisa sentir que está seguro aqui. Este é um lugar de refúgio. Imagine agora sua casa vista de cima, o telhado, as paredes, os quartos, a sala, a cozinha. Cada espaço onde histórias aconteceram, onde risadas já ecoaram, onde lágrimas já foram escondidas. Veja pela fé uma luz suave descendo do céu. Não é uma luz agressiva, é uma luz quente, acolhedora, como o abraço que você sempre quis dar ou receber. Essa luz começa a cobrir o telhado da sua casa, escorre pelas paredes, entra pelas janelas, percorre os corredores, toca cada quarto. E enquanto essa luz entra, ela não acusa, ela não expõe, ela restaura. Talvez exista alguém na sua família que está distante emocionalmente, distante espiritualmente, ou até fisicamente. Talvez exista um filho que não quer mais ouvir conselhos, um casamento que esfriou, conversas que viraram silêncio, silêncios que viraram muros. E você tem orado em silêncio, muitas vezes sozinho, talvez à noite, talvez enquanto todos dormem. E há uma pergunta que ecoa dentro de você: Deus, o Senhor ainda pode salvar a minha família? Hoje, essa oração é para você. Não é uma oração genérica, não é uma repetição automática de palavras, é uma jornada. Porque a salvação da família começa antes da mudança deles, começa na transformação do ambiente espiritual, começa na restauração da esperança, começa no lugar secreto. E é exatamente aqui que entramos agora. A Bíblia nos diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba uma palavra: habita. Não é visita, não é passa ocasionalmente, é permanecer. Talvez o que esteja faltando na sua casa não seja força, seja permanência. Imagine agora você entrando em um esconderijo, não um esconderijo de medo, mas um abrigo seguro, uma caverna iluminada pela presença de Deus, silenciosa, protegida, inviolável. Você entra e percebe que não está sozinho. O Senhor já está lá. Ele olha para você não como juiz, mas como pai. E antes de qualquer pedido ele diz: eu sei, eu vi, eu ouvi cada oração silenciosa. Talvez você carregue culpa, pensando: eu falhei como pai, eu falhei como mãe, eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse sido mais firme, se eu tivesse sido mais presente. Mas agora, neste momento, Deus não está apontando erros. Ele está oferecendo cobertura. O Salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio é lugar onde se corre quando tudo parece desabar. Fortaleza é lugar que resiste quando o ataque vem. Talvez ataques tenham vindo, discussões inesperadas, palavras duras, influências externas, amizades erradas, vícios, ansiedade, medo constante. Mas hoje nós não oramos a partir do desespero, oramos a partir da promessa. E a promessa diz que existe um esconderijo, existe uma sombra, existe um lugar onde sua família pode ser guardada. Agora imagine algo mais profundo.
Veja um manto sendo estendido sobre sua casa, um manto invisível aos olhos humanos, mas real no mundo espiritual. Esse manto carrega o nome proteção. Ele cobre a mente dos seus filhos, ele cobre o coração do seu cônjuge, ele cobre suas finanças, ele cobre suas decisões, ele cobre conversas que ainda vão acontecer. Talvez você tenha medo do futuro, medo das influências do mundo, medo das escolhas erradas, medo de perder o controle. Mas a palavra diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laços são armadilhas invisíveis. E quantas armadilhas existem hoje? Na internet, nas amizades, nas decisões impulsivas, nas palavras ditas no calor da emoção. Mas Deus vê o que você não vê, e enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele guarda. Enquanto você confia, Ele protege. Talvez você não possa controlar todas as escolhas da sua família, mas você pode decidir onde sua casa está espiritualmente posicionada. E hoje nós posicionamos sua família debaixo da sombra do Onipotente. Agora feche seus olhos por um instante. Imagine sua família reunida. Mesmo que isso hoje pareça impossível, mesmo que exista distância, mesmo que exista mágoa, veja todos dentro dessa luz. Nenhuma discussão, nenhum grito, nenhuma acusação. Apenas presença. Sinta o ambiente ficando mais leve, como se um peso antigo estivesse começando a sair, porque esta oração não é apenas palavras, é alinhamento espiritual. E enquanto entramos mais fundo, algo começa a acontecer dentro de você. Talvez lágrimas venham, talvez um suspiro profundo, talvez uma sensação de alívio que você não sentia há meses. Permita. Você não precisa ser forte aqui. Você não precisa fingir aqui. Você não precisa sustentar tudo sozinho aqui. O Salmo 91 ainda não terminou. E nós também não. Estamos apenas começando a entrar na promessa. Se essa oração já começa a tocar algo dentro de você, escreva no seu coração, ou até mesmo nos comentários: minha família pertence ao Senhor. Porque pertencimento muda destino. E na próxima parte nós vamos mais fundo. Vamos tocar nas raízes invisíveis que tentam dividir famílias. Vamos trazer luz onde houve silêncio. Vamos declarar salvação onde houve medo. Mas por agora, respire. Descanse na sombra. Você entrou no esconderijo e Deus já começou a agir. Agora permaneça comigo. Você já entrou no esconderijo, já sentiu a sombra, mas existe algo mais profundo que precisa ser tratado, porque toda família que precisa de salvação está lutando uma batalha invisível. E talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas existe um medo que visita sua mente quando a casa fica em silêncio. Medo de que as coisas piorem. Medo de que o afastamento se torne definitivo. Medo de que uma decisão errada mude o rumo da história. Medo de perder quem você ama para vícios, más companhias, frieza espiritual ou indiferença. E junto com o medo, vem a culpa. Será que eu deveria ter sido mais firme? Será que eu deveria ter sido mais presente? Será que eu errei demais? Essas perguntas machucam. Elas não gritam, elas sussurram. Principalmente à noite, quando você deita, quando a casa escurece, quando o barulho externo diminui e o barulho interno aumenta. Mas hoje, nós não vamos fugir dessas emoções. Nós vamos iluminá-las, porque a salvação da família não começa na correção deles. Começa na cura do ambiente espiritual e começa na cura do seu coração. O Salmo 91 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Debaixo das asas. Imagine uma ave protegendo seus filhotes. Ela se coloca por cima, ela absorve o impacto, ela cria uma barreira entre o perigo e aquilo que ama. Agora imagine Deus fazendo isso com sua casa. Ele se posiciona, Ele cobre, Ele envolve.
Talvez você tenha sentido que estava sozinho na responsabilidade de proteger todos, mas você não está. Existe uma cobertura maior que a sua capacidade humana. E agora eu quero que você visualize algo ainda mais específico. Veja a porta principal da sua casa. Imagine que ali está sendo colocado um selo espiritual, um selo invisível, mas poderoso. Esse selo diz: esta casa pertence ao Senhor. E toda influência que não vem de Deus perde autoridade. Talvez existam influências que você nem percebeu. Palavras negativas liberadas dentro da própria casa, discussões repetidas, ambientes carregados, memórias que ainda doem. Mas agora a luz começa a entrar nesses cantos esquecidos, lugares onde houve gritos, lugares onde houve silêncio frio, lugares onde houve portas batidas, lugares onde houve lágrimas escondidas no banheiro, lugares onde alguém pensou em desistir. A luz entra e ela não acusa, ela limpa, porque a salvação da família também envolve quebrar ciclos invisíveis, ciclos de frieza, ciclos de ausência emocional, ciclos de comunicação quebrada, ciclos de vícios que atravessam gerações, ciclos de explosões de ira seguidas de arrependimento, ciclos de distância espiritual. Talvez você tenha crescido em um lar assim, talvez você esteja tentando fazer diferente, mas sente que às vezes repete padrões. Hoje nós interrompemos isso, não com gritos, não com desespero, mas com posicionamento espiritual. A palavra continua: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Terror da noite. Quantas vezes o terror visita sua mente quando todos dormem? Pensamentos como: e se meu filho não voltar? E se meu casamento acabar? E se eu perder o controle da situação? Mas Deus não minimiza seu medo. Ele oferece cobertura contra ele. E as setas que voam de dia, palavras ditas no calor da emoção, discussões que começam pequenas e terminam grandes, pressões financeiras, desgastes acumulados, influências externas tentando dividir. Mas o Salmo não diz que as setas não serão lançadas. Ele diz que você não precisa temer. Agora perceba algo muito importante. Proteção não significa ausência de batalha, significa presença de Deus na batalha. E talvez sua família esteja passando por uma fase difícil. Talvez exista alguém resistente dentro da sua casa, alguém que se afastou da fé, alguém que não quer mais ouvir, alguém que parece endurecido. Mas hoje nós não olhamos para o comportamento, nós olhamos para o destino. E o destino da sua família não é a divisão, é a restauração. Visualize agora algo ainda mais profundo. Imagine uma mesa grande, todos os lugares estão vazios. Agora, lentamente, cada cadeira começa a ser ocupada, uma por uma, sem pressa, sem discussão, sem tensão. A mesa representa comunhão, representa reconciliação, representa salvação. Talvez hoje essa imagem pareça distante, mas no mundo espiritual, Deus já está preparando encontros que você ainda não viu, porque o Salmo 91 não é apenas um texto de proteção, é um decreto de alinhamento. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Talvez ao seu redor você tenha visto famílias se desfazendo, casamentos terminando, filhos se perdendo, pais desistindo, mas a promessa não é coletiva, é pessoal. Tu não serás atingido. E hoje essa palavra se estende. Sua casa não será destruída, sua história não terminará em ruptura, seu sobrenome não será marcado por fracasso espiritual. Mas antes do clímax, antes da declaração mais forte, há algo que precisa acontecer. Entrega do controle, entrega da ansiedade, entrega da necessidade de resolver tudo sozinho, entrega da culpa. Eu quero que você imagine agora que está segurando algo pesado nas mãos. Esse peso tem nome.
Pode ser o nome do seu filho. Pode ser o nome do seu cônjuge. Pode ser uma situação específica. Sinta o peso. Agora visualize uma cruz à sua frente. Não uma cruz distante, mas próxima, acessível. E lentamente, você coloca esse peso aos pés da cruz. Não é desistir, é confiar. Não é abandonar. É entregar para quem pode agir além da sua capacidade. E enquanto você faz isso, algo começa a se mover. Talvez não visível, talvez não imediato, mas real. Porque quando você habita no esconderijo, você não carrega sozinho. Você descansa e Deus luta. E nós estamos nos aproximando de um momento mais profundo, um ponto de ruptura espiritual, onde não será apenas consolo, será declaração, será alinhamento, será mudança de atmosfera. Mas isso acontecerá no tempo certo. Por agora, respire novamente. Sinta o ambiente espiritual da sua casa sendo reposicionado. Sinta a culpa sendo substituída por esperança. Sinta o medo perdendo força. Você não está sozinho nessa batalha e sua família não está abandonada. O Salmo 91 ainda está se revelando e nós ainda vamos entrar na parte mais intensa dessa promessa. Permaneça comigo. Agora nós nos aproximamos de algo mais profundo. Até aqui você entrou no esconderijo, você entregou o peso, você permitiu que a luz tocasse as feridas invisíveis. Mas existe um momento na jornada espiritual em que o coração deixa de apenas pedir e começa a se posicionar. Talvez durante muito tempo você tenha orado assim: Deus, faz alguma coisa. Deus, muda essa situação. Deus, salva minha família. E Deus ouviu. Mas hoje algo muda dentro de você, porque o Salmo 91 não é apenas uma promessa para ser repetida, é uma posição para ser assumida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar é decisão, habitar é constância, habitar é escolher onde sua fé vai permanecer, mesmo quando suas emoções oscilam. Agora eu quero que você imagine sua casa novamente, mas dessa vez, veja como se estivesse dentro dela. Caminhe pelos cômodos. Entre no quarto do seu filho, observe os detalhes. Talvez você veja uma cama desarrumada, talvez um celular sobre a mesa, talvez roupas espalhadas, talvez uma porta fechada que representa distância. Agora, sem medo, imagine você tocando naquela porta. E em vez de confronto, você libera a intercessão. Você não grita, você não acusa, você declara. Em silêncio você diz: este quarto pertence ao Senhor. Agora caminhe até o seu quarto. Talvez ali existam noites de lágrimas, conversas interrompidas, silêncios longos, cansaço acumulado. Toque a cama e declare: este casamento pertence ao Senhor. Vá até a sala, lugar de convivência, mas talvez também lugar de discussões, lugar onde palavras foram ditas e não esquecidas. Coloque a mão sobre o sofá ou sobre a mesa e diga: esta atmosfera pertence ao Senhor. Perceba o que está acontecendo. Você está reposicionando espiritualmente cada espaço. E agora, nós entramos no momento mais intenso desta oração. Respire fundo, porque agora não é apenas visualização, é declaração. O Salmo continua: porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Perceba, fizeste é uma escolha ativa e hoje você faz uma escolha. Você escolhe que sua família não será governada pelo medo. Você escolhe que sua casa não será definida por discussões. Você escolhe que seu sobrenome não será marcado por fracasso espiritual. Você escolhe que vícios não terão a última palavra. Você escolhe que a frieza emocional não vencerá. Você escolhe que a salvação será maior que a resistência. E agora, em nome de Jesus, nós declaramos: toda influência que não vem de Deus perde autoridade sobre esta família. Toda palavra de maldição lançada, consciente ou inconsciente, é anulada. Toda a atmosfera de opressão é substituída por paz.
Toda seta lançada contra a mente dos seus filhos cai por terra. Todo espírito de divisão perde força. Toda frieza espiritual começa a ser quebrada. Porque a palavra diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E hoje essa tenda é sua casa. Talvez você esteja sentindo algo diferente agora. Talvez seu coração esteja acelerado. Talvez lágrimas estejam descendo. Talvez um calor no peito. Talvez uma sensação de força que você não sentia há muito tempo. Isso é posicionamento espiritual. Mas atenção, este é o único momento de pico. Este é o momento da ruptura. E ele não será repetido. Porque depois da declaração vem o descanso. E agora eu quero que você visualize algo ainda mais poderoso. Veja anjos posicionando-se ao redor da sua casa, não como figuras assustadoras, mas como guardiões silenciosos, firmes, atentos. O Salmo diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles guardam quando você não vê. Eles protegem quando você dorme. Eles agem quando você pensa que nada está acontecendo. Talvez a mudança não seja instantânea. Talvez conversas ainda precisem acontecer. Talvez processos ainda precisem amadurecer. Mas a atmosfera mudou. E quando a atmosfera muda, decisões começam a mudar. Sentimentos começam a mudar. Corações começam a amolecer. Agora, a intensidade começa a diminuir. Sinta isso. O peso que estava nos seus ombros não está mais com você. Está aos pés da cruz. A necessidade de controlar está sendo substituída por confiança. A ansiedade pelo futuro está sendo envolvida por uma certeza suave. Deus está cuidando. E o Salmo conclui com algo profundamente íntimo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Não diz que não haverá angústia. Diz que haverá presença na angústia. Talvez sua família ainda esteja em processo, mas Deus já está dentro do processo. Agora imagine novamente a mesa que você viu antes. Desta vez, não apenas cadeiras sendo ocupadas, mas conversas acontecendo, olhares se encontrando, sorrisos reaparecendo, perdão sendo liberado, abraços que estavam travados sendo finalmente dados. Não porque você forçou, mas porque Deus trabalhou. E agora, tudo começa a ficar mais calmo, mais leve, mais seguro. Respire profundamente outra vez. Você entrou no esconderijo. Você declarou. Você entregou. E agora, você descansa. Mas ainda não terminamos. Ainda existe uma camada mais profunda de aplicação. Uma camada onde o Salmo 91 deixa de ser apenas proteção e se torna herança espiritual. Na próxima parte, vamos selar espiritualmente sua família com identidade, propósito e destino. Agora nós entramos em uma camada ainda mais profunda. A atmosfera já foi reposicionada, a declaração já foi feita, o peso já foi entregue. Mas existe algo que sustenta a salvação de uma família ao longo do tempo: identidade. Porque uma família não se perde apenas por ataques externos. Ela se fragiliza quando esquece quem é. E hoje, Deus não está apenas protegendo sua casa. Ele está restaurando a identidade espiritual dela. O Salmo 91 não é apenas um escudo. Ele é um decreto de pertencimento. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Isso não fala apenas de proteção. Fala de escolha contínua. Fala de aliança. Talvez em algum momento da sua história familiar, essa aliança tenha esfriado. Talvez a rotina tenha engolido a oração. Talvez as preocupações financeiras tenham sufocado o altar. Talvez o cansaço tenha substituído a comunhão. Mas alianças podem ser renovadas. Agora imagine sua família como uma árvore. Talvez os galhos estejam secos. Talvez algumas folhas tenham caído. Talvez frutos não estejam visíveis, mas as raízes ainda existem.
e Deus trabalha nas raízes. Visualize essas raízes sendo alcançadas por um rio de água viva, silencioso, constante, profundo. Essa água começa a tocar a estrutura invisível da sua casa, começa a alcançar memórias antigas, começa a lavar traumas não resolvidos, começa a curar palavras que ficaram presas. Talvez dentro da sua família existam histórias que nunca foram contadas, feridas que nunca foram tratadas, pedidos de perdão que nunca foram feitos. Mas hoje, mesmo que as conversas ainda não tenham acontecido, o Espírito de Deus já começou a preparar o terreno, porque a salvação começa antes da confissão verbal. Começa no mover invisível. O Salmo 91 diz: com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Mostrar salvação é revelar caminhos, revelar decisões corretas, revelar portas que devem ser fechadas, revelar palavras que precisam ser ditas, revelar atitudes que precisam mudar. Talvez Deus esteja começando por você, não como acusação, mas como chave. Talvez a restauração da sua família passe por uma atitude sua, um pedido de desculpas, uma conversa mais suave, uma escuta mais paciente, um abraço inesperado. A salvação é espiritual, mas também é prática. E agora eu quero que você visualize algo muito específico. Imagine você sentado à mesa com alguém da sua família, talvez a pessoa mais distante, talvez a pessoa mais difícil, talvez aquela que mais te machucou. Veja você olhando nos olhos dela, sem raiva, sem defesa, apenas verdade. E você diz: eu escolho lutar por nós. Sinta o peso dessa frase. Não é lutar contra, é lutar por. Porque famílias não se salvam por orgulho, se salvam por humildade. E agora, enquanto a intensidade continua suave, nós aplicamos o Salmo 23 como herança complementar à sua casa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada faltará, nem direção, nem provisão, nem sabedoria, nem reconciliação. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez sua casa precise de repouso, repouso emocional, repouso de discussões repetidas, repouso de tensão constante. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Imagine sua família caminhando perto dessas águas, sem pressa, sem gritos, sem acusações, apenas tranquilidade. Refrigera a minha alma. Refrigerar é restaurar o que estava sobrecarregado. Talvez sua alma estivesse exausta, talvez você estivesse segurando tudo sozinho, mas agora existe refrigério. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa que Deus guia decisões, guia conversas, guia reconciliações, guia retornos. E mesmo que você esteja atravessando um vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba novamente, não é ausência de vale, é presença no vale. Talvez sua família esteja atravessando um vale agora, mas não está sozinha nele. Agora respire lentamente. Sinta o ambiente interno da sua casa ficando mais estável. Sinta a atmosfera ficando mais segura. Sinta a esperança substituindo o medo. Nós já tivemos um momento de ruptura. Agora estamos consolidando. Porque salvação não é apenas quebrar correntes, é construir fundamento, e o fundamento da sua família está sendo reforçado agora. Talvez você ainda não veja mudanças externas, mas existe uma paz diferente dentro de você, e essa paz é o primeiro sinal de que Deus está trabalhando. Antes de continuarmos para a parte final desta jornada, eu quero que você diga dentro do seu coração: minha casa pertence ao Senhor. Minha família está debaixo da promessa. Eu escolho permanecer no esconderijo. E se essa oração está fortalecendo sua fé, escreva nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque declaração cria alinhamento. Agora, descanse mais um pouco. Na próxima parte,
vamos entrar na consolidação final da salvação. Vamos selar espiritualmente cada membro da sua família. Vamos declarar futuro, destino e legado. Agora chegamos ao momento de consolidação. A ruptura já aconteceu. A atmosfera já foi reposicionada. A identidade já começou a ser restaurada. Mas agora nós vamos selar espiritualmente cada membro da sua família. Não de forma apressada, não de forma superficial, mas de maneira profunda e intencional. Feche seus olhos mais uma vez. Visualize cada pessoa da sua família, uma por uma. Não todas juntas agora, uma por vez. Comece por aquela que mais preocupa você. Talvez seja um filho distante. Talvez seja alguém envolvido com amizades que você teme. Talvez seja alguém frio espiritualmente. Talvez seja alguém machucado demais para confiar. Veja essa pessoa diante de você. Agora, em espírito, você coloca as mãos sobre ela e você declara suavemente: você pertence ao Senhor. Não é imposição, é intercessão. Você não nasceu para se perder. Você não nasceu para viver longe de Deus. Você não nasceu para repetir ciclos de dor. Agora imagine uma luz tocando a mente dessa pessoa. A luz começa a dissolver pensamentos confusos. Começa a desfazer influências negativas, começa a quebrar argumentos internos. Porque muitas vezes a batalha é mental, silenciosa, invisível. E o Salmo 91 declara proteção não apenas física, mas espiritual. Agora passe para outra pessoa da sua família, talvez seu cônjuge. Talvez exista cansaço entre vocês. Talvez a rotina tenha engolido o carinho. Talvez palavras não ditas tenham criado distância. Coloque suas mãos sobre essa pessoa em espírito e declare: nosso casamento está debaixo da aliança de Deus. Veja correntes invisíveis se rompendo. Correntes de frieza, correntes de orgulho, correntes de mágoa acumulada, não com explosão, mas com dissolução silenciosa. Agora visualize você mesmo, porque muitas vezes quem mais precisa de restauração é quem intercede. Você, veja Deus colocando as mãos sobre seus ombros. Ele não cobra, Ele fortalece, Ele não acusa, Ele sustenta e Ele diz: você não está lutando sozinho. Talvez você tenha sentido sobrecarga, talvez tenha sentido que tudo depende de você, mas hoje Deus assume o que você não pode controlar. O Salmo diz: Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Sustentar é segurar quando você pensa que vai cair. E talvez você estivesse perto de desistir, perto de se calar, perto de se conformar. Mas hoje não é dia de desistir, é dia de confiar. Agora imagine sua família como uma casa construída sobre a rocha. Ventania pode vir, pressão pode vir, crises podem surgir, mas o fundamento não se move, porque está na rocha, e a rocha é Cristo. Talvez mudanças externas não aconteçam amanhã, talvez o processo ainda tenha etapas, mas a promessa já foi ativada, e agora a intensidade começa a diminuir ainda mais. Sinta o ambiente ficando sereno, como se depois de uma tempestade o céu começasse a clarear. Não há mais guerra, não há mais tensão, apenas confiança. Você não precisa repetir declarações, você não precisa provar nada, você já se posicionou. Agora é tempo de descanso espiritual. Imagine novamente sua casa vista de cima. Desta vez, ela está envolvida por uma atmosfera luminosa. Não é intensa, é suave, constante, como uma proteção permanente, cada quarto em paz, cada coração sendo trabalhado no tempo certo, cada processo nas mãos de Deus. E agora, antes de entrarmos na parte final, eu quero que você faça algo simples. Coloque a mão sobre o seu peito, sinta seu coração batendo e diga dentro de você: eu entreguei, eu confiei, eu descanso, porque a salvação da família não nasce do desespero, nasce da permanência no esconderijo, e você permaneceu. Na próxima parte,
Vamos selar definitivamente essa oração. Vamos declarar legado, futuro, gerações e encerrar em paz profunda e irrevogável. Agora estamos entrando na reta final desta jornada, não para reacender intensidade, mas para consolidar paz. Você já declarou, você já entregou, você já posicionou sua casa espiritualmente. Agora é tempo de legado, porque a salvação da família não termina na geração atual, ela atravessa o tempo. O Salmo 91 termina com uma promessa que ecoa além do presente. Com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso fala de continuidade, fala de história, fala de futuro. Agora eu quero que você imagine algo que talvez nunca tenha visualizado. Imagine seus netos, imagine gerações que ainda nem nasceram. Imagine crianças correndo em uma casa que carrega a marca da presença de Deus. Talvez hoje você esteja orando por conflitos, mas Deus já está pensando em gerações. Visualize uma linha do tempo saindo de você. Essa linha representa seu sobrenome, sua descendência, sua história. Talvez no passado existiram rupturas, talvez existiram divórcios, talvez vícios, talvez ausências, talvez histórias de dor que atravessaram gerações. Mas hoje algo foi interrompido, hoje um novo marco foi estabelecido. Você decidiu habitar no esconderijo, você decidiu fazer do Senhor o seu refúgio, você decidiu que sua casa pertence a Deus. E decisões espirituais criam marcos invisíveis que o tempo não apaga. Agora veja essa linha do tempo sendo envolvida por luz. A luz começa em você e segue para frente. Alcança filhos, alcança netos, alcança futuras gerações. A promessa não é apenas proteção momentânea, é herança espiritual. Talvez você tenha pensado que sua oração era pequena, mas orações feitas no esconderijo sustentam gerações inteiras. Agora, imagine sua casa novamente, mas desta vez, veja como se estivesse anos à frente. Conflitos resolvidos, conversas restauradas, testemunhos sendo contados, histórias de superação sendo lembradas. Alguém dizendo, teve uma época difícil, mas Deus nos sustentou. Sinta isso, não como fantasia, mas como promessa em construção. Agora, lentamente, o ambiente começa a desacelerar ainda mais. Respire fundo, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. O peso que você carregava no início desta oração já não está mais com você. A ansiedade perdeu força. O medo não tem mais o mesmo volume. A culpa foi substituída por posicionamento. Talvez os problemas externos ainda existam, mas o seu interior mudou. E quando o interior muda, o exterior começa a se alinhar no tempo certo. Agora imagine que você está novamente no esconderijo do Altíssimo. Mas desta vez não há tensão, não há urgência, não há batalha, apenas silêncio, um silêncio seguro, um silêncio que cura. Você está sentado, respirando, sabendo que Deus está cuidando do que você não pode controlar. E agora eu quero que você apenas ouça estas palavras como um selo final sobre sua casa. Sua família está nas mãos de Deus. Sua casa está debaixo da sombra do Onipotente. Seus filhos não estão fora do alcance do Espírito Santo. Seu casamento não está além da restauração. Sua história não terminará em divisão. Seu sobrenome não será marcado por fracasso espiritual. O esconderijo se tornou habitação. Não haverá novo pico. Não haverá nova guerra. Porque agora é descanso. Enquanto descansamos, eu quero que você imagine sua casa à noite. Tudo tranquilo, luzes apagadas, silêncio nos corredores. Mas sobre o telhado, há uma cobertura invisível. Anjos posicionados, presença estabelecida, atmosfera protegida. Nada entra sem permissão divina, nada permanece se não vier de Deus. Nada define sua história além da promessa. Agora, coloque novamente a mão sobre o seu peito, sinta seu coração e diga suavemente:
Minha família pertence ao Senhor. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Permita que essas palavras desçam da sua mente para o seu espírito. A salvação da sua família não depende da sua força, depende da sua permanência. E você permaneceu. Estamos nos aproximando do encerramento definitivo. Na próxima parte, faremos o selamento final, suave, profundo e irreversível. Agora, chegamos ao selamento. Não há mais pressa, não há mais tensão, não há mais necessidade de lutar. Existe apenas presença. Você entrou no esconderijo, você declarou. Você entregou, você posicionou sua casa, você selou cada membro da sua família, você ativou promessas sobre gerações. Agora, você descansa. Imagine novamente sua casa vista de cima, mas desta vez não há preocupação em seu olhar. Há serenidade. O telhado coberto pela sombra do Onipotente, as paredes guardadas pela promessa, os quartos envolvidos por uma atmosfera de paz, os corações sendo trabalhados no tempo perfeito de Deus. Talvez nada externo tenha mudado ainda, mas algo interno foi reorganizado. E quando o interior se alinha com o céu, o tempo começa a cooperar. Agora, visualize Deus caminhando pela sua casa, não com peso, não com cobrança, mas com autoridade tranquila. Ele toca as portas, ele toca os quartos, ele toca as memórias, ele toca os sonhos esquecidos, ele toca os projetos interrompidos, ele toca os relacionamentos fragilizados. E onde ele toca, há restauração. O Salmo 91 não foi apenas lido, foi habitado. Você fez do Senhor o seu refúgio. E o Altíssimo se tornou sua habitação. Isso muda tudo, porque habitação é permanência, é constância, é compromisso silencioso. Agora sinta o ritmo desacelerando ainda mais. Respire lentamente, sinta o ar entrar e sair, sem esforço, sem ansiedade, sem medo. Talvez você tenha começado esta oração aflito, talvez com lágrimas escondidas, talvez com um peso quase insuportável, mas agora existe leveza, existe confiança, existe uma certeza que não depende de circunstâncias. Deus está cuidando da sua família. Talvez você ainda enfrente conversas difíceis, talvez processos ainda precisem acontecer, mas você não está mais desesperado, você está firmado. E quando o coração se firma, a casa encontra estabilidade. Agora, visualize uma última imagem, um amanhecer, o sol surgindo lentamente sobre sua casa, a luz entrando pelas janelas, o ar fresco renovando o ambiente. A noite passou, o medo perdeu força, a promessa permanece, e sobre a sua família está escrito: protegida, guardada, conduzida, alcançada pela salvação. Agora, suavemente declare comigo dentro do seu coração: minha casa pertence ao Senhor, minha família está debaixo da sombra do Altíssimo. Nenhuma arma prosperará, nenhuma divisão prevalecerá, nenhum ciclo antigo continuará. A salvação alcançará meu lar. Sinta essas palavras assentando dentro de você, não como grito, mas como convicção. E agora, nós encerramos. Pai amado, nós entregamos cada membro desta família em tuas mãos. Selamos esta casa com tua presença. Estabelecemos tua paz como atmosfera permanente. Guardamos esta família sob o Salmo 91. Confiamos na tua fidelidade. Descansamos na tua soberania. Esperamos na tua salvação. Que esta casa seja abrigo, que esta família seja testemunho, que esta história seja marcada pela restauração. E que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente de cada pessoa que fez esta oração. Em nome de Jesus, amém. Permaneça alguns segundos em silêncio, não como reinício, mas como descanso. A oração foi selada, a promessa foi ativada, o esconderijo se tornou habitação. Você pode seguir seu dia ou sua noite em paz. Sua família está nas mãos de Deus.
A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar uma novidade muito especial com você que caminha conosco aqui no canal Reflexão Bíblica. Nós abrimos agora uma área exclusiva para membros do canal. Um espaço preparado com oração, zelo e profundidade espiritual para quem deseja ir além, crescer mais e se alimentar diariamente da Palavra de Deus. Ao se tornar membro, você continua nos ajudando a levar o Evangelho a muitas vidas, mas também passa a receber conteúdos exclusivos, preparados com ainda mais cuidado, intimidade e direção espiritual. Quando você se torna membro, você não está apenas assinando um canal. Você está semeando no reino de Deus, fortalecendo essa obra e permitindo que o YouTube entregue essa mensagem a ainda mais pessoas. Se o canal Reflexão Bíblica tem te abençoado, se essas palavras têm fortalecido sua fé, considere fazer parte dessa família mais próxima. Para se tornar membro é simples. Clique no botão Seja Membro, aqui abaixo do vídeo, e escolha o plano que cabe no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba sempre mais da palavra, mais do Espírito e mais da bênção que vem do céu. Estamos te esperando.